Fala, galera do Papo Furado, tá começando mais um programa. E hoje o assunto é diferente. Hoje não vamos falar de futebol, vamos falar de basquete. Sim, o basquete, que é um esporte que vem crescendo cada vez mais aqui no Brasil. Hoje em dia todo mundo gosta de NBA, todo mundo sabe tudo o que está acontecendo. E com o coronavírus, houve muitas mudanças nos playoffs, né? Mudaram a forma como vão fazer o campeonato. E é o seguinte, vamos falar hoje no programa de duas equipes específicas da NBA, Clippers e Lakers. Como os maiores fãs de NBA sabem, o Clippers está com jogadores renomados como Kawhi, Paul George, e o Lakers está agora com Anthony Davis. Então, essa é uma rivalidade que vem sido muito comentada por todos os jornalistas, por todos os amantes do esporte. Todo mundo está esperando por esse duelo. Na visão do Léo, o Léo torce, o Léo acha que o Clippers vai levar a melhor nessa partida. Já na visão do Pedro, o Pedro acredita que o Lakers... Eu tenho que falar uma parada, desculpa. Não dá... Uma coisa que me irrita profundamente. Não dá para as pessoas chegarem e falarem porque os Lakers... Como assim os Lakers? Tu não tá falando de um grupo, tu não tá falando de um cardume, tu tá falando de um time só. É a mesma coisa que tu falar, eu torço pros Goiás. Não faz sentido. Não é porque Lakers termina com S que você tem que usar a palavra no plural. Desculpa, só uma revelação aqui que me deixa encucado. Então, quando você vai falar Lakers, não fala os Lakers, porque você não está falando de algo no plural, você está falando de um time. Enfim, nem sei porque eu falei isso, mas vamos lá. Começando por você, Pedro. Pedro que acha que o Lakers vai ganhar do Clippers. Você vai ter 2 minutos para fazer suas considerações iniciais. Começando agora, Pedro. Você tem 2 minutos. Fala, galera. Eu acho que se acontecer esse potencial confronto Lakers e Clippers aí nos playoffs, né? Agora com o novo formato que foi proposto pelos donos, né, dos times, da liga, né? De terem lá, fazer o final da temporada regular, os últimos 8 jogos com 22 times, e aí os 16 mais bem classificados se enfrentariam e não teria questão de conferência e essas coisas, né? Então, eu fiz uma simulação aqui, talvez o potencial confronto de finais seria Lakers e Clippers. Eu acho que os Lakers se dariam melhor. Os Lakers têm um roster mais fraco em questão de nome, mas os Lakers têm o melhor jogador, se pá, da história do basquetebol, que é o LeBron James. E ele tem provavelmente o terceiro, quarto melhor jogador da NBA, que é o Anthony Davis, que, na minha visão, é um cara que é do mesmo patamar que o Kawhi Leonard, que é a estrela do Los Angeles Clippers. Então, eu coloco esses dois aí no mesmo patamar. E eu acho que os Lakers têm tudo para fazer um jogo de dentro do garrafão ali, dominar os Clippers, apesar de terem uma defesa muito boa. O Paul George é muito bom na defesa, tem o Beverly, o Kawhi também é muito bom na defesa. Tem o Montrezl Harrell também no banco, um cara muito bom de defesa, mas eu acho que os Lakers, pelo fator LeBron e Anthony Davis, vai levar a melhor nesse potencial confronto aí com o Los Angeles Clippers. Muito bem, deu sua opinião. Agora é a tua vez, Léo. Por que você acha que o Clippers vai levar vantagem? Você tem 2 minutos. Fala aí, João. Pro Pedro, nem tanto. Então, eu me baseio no time que é mais completo. Para mim, o Clippers tem um elenco muito mais completo. Quando forem os bancários na quadra, para mim o Clippers vai levar vantagem nesse confronto de longe. Tem o Montrezl Harrell, trouxe o Red Jackson também, trouxe o Marcus Morris, que é um grande jogador, além de ter o Kawhi e o Paul George, né? O Pedro falar que o Kawhi está no nível do Anthony Davis, para mim é loucura. O Kawhi acabou de ganhar um título com o Toronto. O Anthony Davis teve que se juntar com o LeBron para tentar, e mesmo assim vai perder para o próprio Kawhi. Estou afirmando isso aqui. E o Clippers também tem um jogador que eu gosto muito, que é o Beverly, né? Inclusive, ele deu um toco no LeBron para ganhar o jogo na temporada regular. E então eu acho que na temporada regular o Clippers está ganhando do Lakers. Teve 3 jogos, né? Acho que não deve ter mais nenhum, né? Porque eles vão direto para o playoff agora. O Clippers ganhou 2 jogos, o Lakers ganhou apenas 1. Então eu acho que numa eventual série o Clippers vai levar melhor por ter um time mais completo.
E o LeBron, ele vai pipocar como sempre. Então, os dois já fizeram as suas considerações iniciais. Agora vamos ao que interessa. Vamos àquele quadro famoso do programa, que é a fase das perguntas. Vocês terão direito a fazer uma pergunta um para o outro, certo? Então eu vou começar com você, Pedro. Você tem direito a 1 minuto para fazer a sua pergunta para o Léo. Você tem 1 minuto. Então tá. Eu queria perguntar para o Léo, é simples, né? Eu vejo nas estatísticas aqui do LeBron James, né? Ele tem média de 26 pontos nessa temporada, com 10 assistências. Lembrando que ele é um ala, ou seja, ele não deveria dar tantas assistências. Média de 8 rebotes por jogo, né? Uma média aí de quase 50% de chutes. E eu quero saber do Léo, o Kawhi, que é o melhor jogador dos Clippers, ele tem a metade do número de assistências e o mesmo número de pontos que o LeBron. Ele é o melhor jogador da liga. Ele é o melhor jogador da liga. Que o LeBron. E eu quero saber do Léo como que o Kawhi Leonard vai conseguir conduzir os Clippers à vitória, enfrentando um cara que é muito mais jogador e muito mais completo que ele, do outro lado. Pô, Pedro, o Léo falou que o LeBron era pipoqueiro, você nem rebateu essa resposta. Senti falta disso. Senti falta daquela sua Isso é uma estratégia minha de ignorar os comentários dele, porque eles são irrelevantes na minha visão. Agora sim tá parecendo o Pedro que a gente conhece. Pô, eu tava achando que tu tava rezando uma missa, não tava entendendo nada. Mas enfim, Léo, tu vai ter agora 3 minutos para responder. 3 minutos, isso mesmo. Bom, então, o Pedro utilizou o argumento lá dos números do LeBron e tal. Meu argumento é justamente em cima disso. O LeBron, ele se doa totalmente na temporada regular, tá se doando nessa temporada. Com certeza, Léo. Com certeza ele se doa na temporada regular. Você realmente está bem informado. O Kawhi, ele é bastante poupado na temporada regular para chegar inteiro nos playoffs. O Clippers, ele quer isso, ele quer ganhar o título. Como diria meu ídolo Skip Bayless, ele não é igual o LeBron que quer só fidar as suas stats, quer só crescer nas suas stats e ficar concorrendo a MVP. Não. Você só pode estar de sacanagem com a minha cara, né, Léo? Você tá falando. O Kawhi, ele quer chegar lá. Sério mesmo? Ele quer chegar lá e levantar o troféu. Ele não quer ficar acrescentando coisa nas stats dele, não tem Instagram, esse negócio. Pra você ter uma noção do quanto que o Kawhi é maneiro, nem pra ele jogar os jogos grandes da temporada regular pra dar audiência pra liga. Já os argumentos do Pedro não entra aqui e sai por aqui, então tá tranquilo. Então, minha opinião é essa. Pra mim, o Kawhi, ele é poupado na temporada regular e pra se dar bem lá na frente. Então, é isso, o LeBron tá se doando toda na temporada regular, vai chegar nos playoffs, não vai ter pique e vai ser eliminado porque o time do Clippers é muito mais completo. Realmente, o LeBron James tá se doando muito, né? Ele tá com uma média de 25 pontos, né? Sendo que a média da carreira dele é 28. Ele tá se doando muito. Tá se doando muito. Nos playoffs, a média dele deve ser quase 30 pontos, entendeu? Quase 30 pontos. Quem que é o MVP da temporada pra você, Pedro? Pra mim, Por favor, Pedro. Pra mim, deixa o Léo responder, Pedro. O MVP dessa temporada pra mim é o LeBron James. É só você ver o que aconteceu. Bom, próxima pergunta, meritíssimos. A próxima pergunta, meritíssimo, quem faz é você. Você tem 1 minuto para formular sua pergunta para o Pedro. Todos nós sabemos, né, que temporada passada o LeBron machucou e tal, mas quando ele estava prestes a voltar, ele postou no Twitter, não sei o quê, mandou aquela famosa frase, né? Playoff Mode Activated, né? Ele ativou o modo playoff para o Lakers conseguir uma corrida e ir para o playoff. Aí nos últimos, acho que 27 jogos, o Lakers perdeu, sei lá, 15 jogos e ganhou 12. E acabou ficando de fora dos playoffs ano passado. Eu queria saber do Pedro o que leva ele a crer que só com a aquisição do Anthony Davis, que é um grande jogador, todo mundo sabe, é um grande jogador, mas o time do Clippers é muito mais completo. Anthony Davis. O Lakers, ele trouxe o Anthony Davis, que é uma grande estrela, foi a única grande estrela que o Lakers trouxe. O Clippers trouxe 2, ainda trouxe um time. Não trouxe um jogador, trouxe um time.
Então, eu queria saber do Pedro o que leva ele a crer que o Lakers vai ganhar, já que quando o LeBron ativa o playoff mode, a gente sabe o que acontece. Pedro, pro seu delírio, você vai ter 3 minutos para falar. 3 minutos. Então, não precisava ter interrompido o Léo tantas vezes. Basta. Pode falar agora, fica à vontade. 3 minutos. É muito fácil responder essa pergunta, cara. Eu vou interromper. É muito fácil. Deixa eu completar meu raciocínio primeiro. Fica quietinho aí, por favor. Então, o Léo fez a pergunta do Playoff Mode Activated. Eu rebato essa pergunta para você, João. Se você fosse você que gosta muito do Flamengo, né? Você gosta muito do Flamengo. Se você fosse o melhor, você é um dos coadjuvantes do time do Flamengo. E aí no seu time tem um astro. Vamos pegar o Gabigol, por exemplo. E aí tem um cara que o Flamengo está muito interessado. Vamos botar aqui o Everton Cebolinha, que indiscutivelmente é um grande jogador no Campeonato Brasileiro. E aí começam rumores de que o Flamengo quer contratar o Everton Cebolinha. Mais NBA do que tá falando besteira. Tá falando besteira. Ele quer que o Flamengo quer contratar o Everton Cebolinha. E aí, o que acontece é que o Flamengo estaria disposto a dar você e mais 5 colegas do seu time só pelo Everton Cebolinha. Só pelo Everton Cebolinha. Só pelo Everton Cebolinha. Aí, acabou que essa negociação não aconteceu. E aí, o LeBron, no caso, né? Eu vou contextualizar agora na NBA. O LeBron, ele se machucou, ele perdeu 18 jogos da temporada, ele estava destruindo, os Lakers estavam em terceiro, ele se machucou, os Lakers caíram para 10º. Daí o LeBron James volta, depois de todo esse período aí de negociação, e o Léo quer que o LeBron James ainda conduzisse os Lakers com os companheiros de time dele, sabendo que o time queria trocá-los, né? Queria trocá-los. E aí eu te pergunto, João, como você se sentiria? Vou completar, cara? Eu que tô falando, a palavra é minha. A palavra é minha. Na sua vez você fala. Na sua vez você fala. E aí, João, calma, pessoal, calma. Então, respirem. João, eu te pergunto, você jogaria com a mesma gana, sabendo que o seu time queria te trocar e mais 5 dos seus companheiros por um jogador? Por um jogador. Eu queria que você me falasse como você se sentiria, entendeu? Uma breve sensação de como você se sentiria. Porque na minha Sem dúvida, é uma sensação delicada, né? Sim. Na minha visão, João, eu te explico. Na minha visão, eu não ia querer jogar sério. Não ia, porque o time tá me desvalorizando, eu tô no meio da temporada, você quer trocar eu e mais 6 jogadores por causa de um jogador. Por causa de um jogador. O Léo tá inventando essas informações que o LeBron queria trocar o time todo, né? Ele tá inventando, porque ele acha que o LeBron James derrubou todo mundo lá nos Lakers, tá remontando ele sozinho, derrubou o Magic Johnson, derrubou todo mundo. E aí eu te completo. Essa foi o que aconteceu. E é por isso que os Lakers não foram para os playoffs ano passado. E repito, os Lakers estavam em terceiro lugar na NBA ano passado até o LeBron se machucar. Até ele se machucar. E aí os Lakers Pedro, por que o LeBron falou aquilo então? No Playoff Mode Activated é porque o Léo não pesquisou as médias dele. A média dele ficou ainda muito alta, uns 28, 29 pontos por jogo, dando ainda suas 8 assistências, 7 rebotes. Dane-se, perdeu. Sempre. Mas não ele não joga sozinho, amigo. Não é tênis. Não é tênis, Léo. Quem quis trocar os jogadores foi quem quis não trocar é tênis. Os jogadores foi ele. Não foi ele, foi o time. Foi os Lakers. Foram os Lakers. Os Lakers queriam o Anthony Davis e negociaram mal. E é por isso que os Lakers não foram para os playoffs ano passado. Comenta aí embaixo, galera. Quem que quis trocar? Se o LeBron ou... Quem que quis trocar? Se o LeBron ou o LeBron os Lakers? Queria o Anthony Davis, mas ele não queria trocar o time inteiro dos Lakers no meio da temporada. Eles iam jogar com quem? Com o time da G-League, LeBron e Anthony Davis. O Léo, ele parece que ele não... de acordo com ele ativou o playoff mode. Ele não entende. Ele não pensa. E aí ele bajula o Kawhi Leonard, que enfrentou o Golden State Warriors sem o segundo melhor jogador do mundo, que é o Kevin Durant, coisa que o LeBron não... João, já passou 15 minutos, pô. Não teve... Ele tá deixando render porque eu tô te jantando, valeu? E tomando café da manhã também. Não, Pedro, tá chegando no fim já. Tá, então você seja breve. Eu tô completando. É o melhor jogador da NBA. Eu queria pedir pro Palhação ficar quietinho um pouco, só para eu concluir meu raciocínio.
Então, obrigado. Tá Só contra a falando, parede, fica quietinho você. Palhação. só Foi para osso duro, hein? completar, o Kawhi Leonard ano passado foi bajulado, né? Ele teve um playoff absurdo, mas eu te garanto, João, eu boto o meu dinheiro em jogo, tudo que eu tenho em caixa, que não é muito, mas eu boto tudo em caixa, que o Ué, você Toronto... não tá falido? nas apostas, isso é outra história. Eu boto Ô, todo o meu Pedro, o LeBron dinheiro jogou bem no que playoff passado? eu boto todo o meu dinheiro que o Toronto Raptors teria sido varrido pelo Golden State Warriors se ele tivesse com o time completo. Varrido. Pedro, Fácil. o LeBron jogou bem no playoff Sem passado? nenhuma dificuldade. E assim, Hein, Pedro? o Por Léo tá favor, falando, gente. o Léo tá falando essa palhaçada, eu quero que você pergunte pra O ele, LeBron João, jogou bem no quem playoff foi para as passado? últimas, eu quero que você pergunte, João, quem foi para as últimas Tô 8 perguntando. finais consecutivas. 8 finais consecutivas. No leste O também? LeBron James. Agora é o leste. O Michael Léo. Jordan ganhou 6 títulos no leste. Você vai falar isso também, na comparação James e Jordan? Era melhor Vai. que o oeste naquela época. O Léo sempre tem alguma merda Por na ponta favor, da boca. gente. O Vou argumento ter do que Pedro é assim, interromper vocês. Ei, silêncio! Que Então, vocês já estão passando por ofensas arrematei. pessoais. Eu Eu arrematei. adoro isso, Eu porém arrematei. o programa tem que chegar ao fim. Então vamos passar para as considerações finais. Pedro, você que falou agora uns 18 minutos, vou começar com você. Faça suas considerações finais. Sim, para você, Léo, ter um tempo maior de falar. Já que o Pedro falou mais que você agora nesse final, você também vai ter um tempo para falar mais agora. Entendeu? Então, Pedro, por favor, você tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Para as minhas considerações finais, primeiro eu queria pedir para o Léo não me interromper, porque está muito cansativo isso. Segundo de tudo, meu time é o Miami Heat. Eu estou defendendo bastante os Lakers aqui, mas eu torço para o Miami Heat. O firme, achando que eles vão conseguir para as finais. E minhas considerações finais são simples. Para mim, num potencial confronto Lakers e Clippers nas finais da NBA ou antes, eu não sei quando é que vai ter esse confronto, e se tiver, para mim os Lakers levam vantagem. Eu acho que os Lakers ganham em 6 jogos, 4-2. Eu acho que Anthony Davis e LeBron James é uma dupla muito superior a Kawhi Leonard e Paul George, e eu acho os coadjuvantes dos Lakers muito bons, com o Kyle Kuzma, o JaVale McGee tá fazendo um trabalho decente, o Danny Green metendo bola de 3, são jogadores que, na minha visão, são essenciais também para o time, como coadjuvante, né, metendo alguns pontinhos ali. E, na minha visão, se a ESPN até fez uma simulação, caiu Boston Celtics e Los Angeles Clippers, eu acho que o Celtics, se o Jason Tatum manter o desempenho dele, eu acho que o Boston Celtics ganha do Los Angeles Clippers em 7 jogos, 4-3. Então, na minha visão, os Clippers podem cair a qualquer momento, não necessariamente vão para as finais. E eu, assim, comparando um pouco o LeBron com o Kawhi, eu acho que o LeBron tem muito mais chances de conduzir o time dele para o título do que o Kawhi Leonard. Eu acho que eu confio muito mais no LeBron James nos playoffs, principalmente, que ele provavelmente vai ter média de triplo-duplo. Isso eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Pedro falou bem agora. Sua vez, Léo. E Pedro, vale informar que o Léo não te interrompeu nenhuma vez, então espero que você mantenha a mesma generosidade com ele. Então tá contigo, Léo. Você tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Vou fazer o possível. O quê? Impossível não interromper? Vou fazer o Peço para que possível. você faça um esforço. Sei que é difícil, porém... Então, vale ressaltar que aqui em Petrópolis o Pedro é conhecido por falar merda sobre esporte, né? Então, eu deixo isso avisado. O Pedro falou do LeBron, do Kawhi, que ele tinha jogado bem, né, no playoff passado. E a gente sabe que o LeBron estava com uma pipoca comendo, assistindo ele, né, pela TV, nos playoffs ano passado. Da mesma forma que o Kawhi Leonard, deve ter ficado nas 6 finais que ele teve que sentar e ver o LeBron, né? 5, na verdade. Pedro, por favor, Pedro. 2 ele jogou, né? 3, né? Ele jogou. Nas últimas, nas 5 ele ficou... Deixa eu terminar. E como o Pedro falou dos Celtics, né? Eu cito o Rockets.
que pode ser uma pedra no sapato do Lakers. Com certeza, com o small ball. Então, é minha opinião. Eu gostaria que um estrago nos Lakers. Eu gostaria que o João respeitasse o Pedro. 4-1. No máximo 4-1 Lakers nos Pedro, jogos. Vamos ver. Pedro, vamos combinar o seguinte: quando você quiser falar, basta não apertar no microfone, que aí você fala sozinho e o Léo continua falando, pode ser? Porque eu preciso encerrar o programa. O Pedro costuma falar porque ninguém concorda com as merdas que ele fala, né? Então ele costuma falar sozinho mesmo sobre essas merdas dele. Então, minhas considerações finais são essas. Eu acho o time do Clippers muito mais completo. Eu acho o LeBron e o Anthony Davis grandes jogadores, como eu também acho o Kawhi e o Paul George grandes jogadores. A dupla do Lakers pode ser superior, mas em quadra, dá show e tal, mas quando eu vejo numa série de 7, melhor de 7, o melhor time passa. E para mim o melhor time é o Los Angeles Clippers. E o Lakers tem que ficar de olho com o Barba e o Westbrook. É isso, pessoal. Os dois argumentaram, discutiram, se xingaram. E, para você que pensa que a gente só fala de um assunto só, não, amigão. A gente fala de futebol, basquete, futebol americano, outros esportes, séries. A gente fala de tudo aqui. Porque aqui é o programa mais brabo que já existiu. Muito obrigado, meus comentaristas, e até a próxima.